ano, veremos dados estatísticos que representam a sociedade da Escola Parque. Após o censo feito com 100 integrantes da escola, percebemos que 45% trabalham lá e 22% são professores. Desses, 9 pessoas são negras. Logo, 40% dos 22% de professores. Dos 55% de estudantes, apenas 10 pessoas se consideram negros. Agora voltando, após a análise desse censo, algumas alunas decidiram fazer um curta-metragem contando a história das pessoas mais apagadas dentro da Escola Parque. A seguir, veremos esses depoimentos. Por favor, se apresente e fale um pouco sobre a sua infância. Meu nome é Vitor Hugo. Eu cresci lá na Pavuna, numa comunidade chamada Chapadão, e eu cresci dentro de uma escola. Então, assim, a minha mãe, ela é funcionária pública, e aí ela morava na residência de uma escola. Toda escolinha tem um fundo lá atrás, onde uma casinha uma pessoa mora, e minha mãe era aquela pessoa. E aí, desde que eu nasci, eu morava lá, morei lá até os meus 12 anos. Então, eu sempre vivi dentro da escola, eu brincava de escolinha na sala de aula, e cresci no meio dos professores. Oi, boa tarde, meu nome é Cláudio Santos Teba. Minha infância foi muito boa porque eu pude aproveitar ao máximo, brincar de todas as brincadeiras que tinha na época, né? E eu tenho boas lembranças da minha infância. Que a gente, na minha época, era tudo tranquilo, não tinha muito tiroteio, não tinha confusão, então a gente podia correr para tudo quanto é lado, brincar até tarde, ficar até tarde na rua, entendeu? Meu nome é Alceu. Agora, a minha história de infância, eu perdi minha mãe, eu tinha 2 anos de idade. E eu caí no mundo para procurar ela. E nunca achei. Quer dizer, resumindo, eu faço a história. Eu estou morando dentro de trem. Dentro de trem, não sei se vocês conhecem. Eu fiquei morando dentro de trem. Voltei para casa. Nisso, eu fiquei morando com a minha tia. Conte um pouco sobre a sua trajetória de vida. Certo. Eu sempre gostei muito de estudar. Só que, quando você estuda numa escola pública, é muito fácil ser o melhor, né? Então, quando eu entrei no ensino médio, eu passei a não ser mais o melhor da turma. E passei por vários conflitos de um adolescente no ensino médio, né? Inclusive, foi um período em que eu comecei a identificar enquanto um homem trans. Isso também mudou tudo na minha vida. E aí, depois eu fui para a faculdade de matemática, eu já sabia que eu queria ser professor, não sabia de quê, mas acabei me aperfeiçoando na matemática, porque eu gosto dos desafios. E aí veio a pandemia, e assim, a pandemia foi difícil para muita gente, né? E deu muita vontade de desistir, mas quando eu comecei a trabalhar com educação, eu mudei tudo que eu estava de vontade de desistir foi embora, e eu voltei a fazer minha faculdade com muita garra, porque eu sabia que eu queria trabalhar com aquilo. Minha trajetória de vida, meus estudos eu não consegui terminar de manhã, tive que fazer supletivo à noite, e trabalhar para ajudar meus pais. Comecei a trabalhar com meus 17 anos, trabalhei em vários serviços gerais, aí fui subindo aos poucos, era de produção, fui ser vigilante, depois de vigilante eu trabalhei no Banco Central também, contando dinheiro, e depois eu comecei a trabalhar como inspetor. Depois voltei para casa do meu pai, que meu pai era vivo. Meu pai também bebia muito, ele bebia muito, então vivia mais na rua do que muito com ele. Só para dormir que eu ia para casa, mas eu vivia na rua também, da mesma forma. E eu sou cliente, eu cheguei à cidade, estou com 64, 65. Como você conheceu a Escola Parque e como você veio parar aqui? Assim, quando você está na faculdade, você está discutindo o modelo de educação, a gente fala sobre vários tipos de escola, né? E aí é quando a gente começa a falar sobre que tipo de professor a gente quer ser em que tipo de ambiente. E aí eu tomei ciência das escolas construtivistas, né? E foi onde eu conheci a Parque, sobre que era esse tipo de colégio, e que tinha esse nome que tem, e a importância que tem também. E eu pensei, essa é uma escola muito maneira, seria incrível para a minha formação ter a oportunidade de aprender um pouquinho mais dessa escola. E aí eu comecei a pensar, tentar jogar o currículo e tal. E por trabalhar já com uma professora aqui da escola, eu consegui uma indicação. E aí foi assim que eu acabei chegando aqui, trabalhando aqui, todo dia aqui, aprendendo um pouquinho mais. Conheci a Escola Parque através do meu filho. Estava num colégio que não me dava muito valor no meu trabalho. E aí eu comecei a procurar em outros colégios, oportunidade. O meu filho já estava trabalhando aqui, dando monitoria.
E aí ele descobriu que tinha uma vaga para inspetor e me informou e eu mandei meu currículo. E aí me chamaram para fazer entrevista e passei a entrevista. Eu fui aqui para a escola através de um colega. Eu ia sair da escola, ele perguntou, mas antes disso, eu trabalhava no curso da Polícia Rodoviária Federal, trabalhei 10 anos lá. Aí eu já estava para sair mesmo. Aí esse colega perguntou, você não gostaria de trabalhar na escola parque, não? Eu falei, cara, eu já estou saindo de lá onde eu estou. Não custa nada tentar, né? Aí ele pegou, me fez um treino, ele mesmo. Me treinou aqui, dentro da escola, e ele foi embora lá para a Bahia, a Pão do Moto, e me deixou no lugar dele. E eu até hoje ainda estou no lugar dele. Tenho 17 anos de escola, adoro muito o que eu faço, gosto muito mesmo. Gosto de vocês também, por quê? Vocês, pô, me tratam bem, entendeu? Eu também eu trato da mesma forma vocês. Então,